Bem, agora queremos dar uma palavra de saudação a todos e todas que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. E nessa hora da gente meditar na palavra de Deus, quero convidar a você a deixar Deus falar ao seu coração. Tanto os irmãos e irmãs que estão no YouTube, quanto os irmãos e irmãs que estão aqui no nosso espaço. É um prazer muito grande a gente poder fazer essa caminhada. Então, gente, nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens. Essa série de mensagens foi proposta por um pastor da cidade do Rio de Janeiro, da Igreja Batista de Marapendi. Então, existem vários pastores batistas iniciando uma série de mensagens hoje exatamente com esse tema e essa proposta. Eu gostei muito da ideia quando ele lançou, que é falar sobre a identidade. E a intenção da série de mensagens é que a questão da identidade está ligada àquilo que Deus gostaria que eu fosse. Não o que as circunstâncias, a cultura ou até mesmo as adversidades da vida fazem com que a gente seja. Porque nós somos resultado disso. Quem é você? Você é resultado de um somatório de coisas que aconteceram na sua vida. Sua história de vida foi atravessada por uma série de situações que permitiram que você chegasse até aqui desse jeito que você é. E não tenha vergonha disso. Sabe por quê? Deus não se envergonha de você. Deus não julga você por isso, porque Ele entende que você é mais do que a vida lhe proporcionou. Você é mais do que a sua história de vida. Você tem um valor inestimável para Deus. E essa é a ideia da série. Você é exatamente tudo aquilo que Jesus gostaria que você fosse. E para que você seja aquilo que Jesus gostaria, Ele deu a sua vida no Calvário para nos salvar, nos redimir, mudar a nossa história, dar um novo rumo, dar um novo sentido à nossa história. E é por isso que a gente está aqui nesta noite, para a gente poder saber o que eu posso ser. O que Jesus pode fazer na minha vida? O que é mais na minha vida? O que o Senhor tem a fazer na minha vida para poder eu me tornar aquilo que o Senhor gostaria que eu fosse? Então nós vamos conhecer a história de vários personagens da Bíblia. Quer dizer, eu trouxe a ideia, né? A ideia é boa, não é? Aí lembrei-me da palavra na carta aos Hebreus, quando fala dos heróis da fé, né? Aquela turma de heróis na fé. E eu gosto daquela lista, porque naquela lista não está gente que tem poderes extraordinários, mas gente comum, gente como a gente, que aceitou o desafio de viver uma vida debaixo da vontade de Deus, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus problemas, apesar de suas lutas, não é? Essas pessoas que estão lá na lista dos heróis da fé, elas são pessoas que fizeram a diferença na geração delas, no tempo delas, na casa delas, na sociedade em que elas viveram, na religião que elas praticaram. Elas fizeram a diferença naquele momento. E chega um dado momento daquela narrativa que o autor da carta aos Hebreus começa a falar de que muita gente sofreu, muita gente foi desprezada, muita gente foi rejeitada, mas em nenhum momento Deus sentiu vergonha de ser o Deus deles. Amém, gente? Deus não tem vergonha de você, meu irmão. Deus não tem vergonha da sua história. Muito pelo contrário, Ele até entende que a sua história de vida tem algo muito proveitoso para ajudar você a ser uma pessoa útil no seu reino. Deus precisa de gente com a sua história. Deus precisa de gente como você para poder
trilhar essa trajetória de vida que o Senhor quer propor a partir da graça, a partir da ação de Jesus na sua vida. Então, creia nisso. Qual é a sua identidade? O que é que te identifica como pessoa? Como que as pessoas te chamam lá na sua comunidade, no seu bairro, na sua casa, na sua família? Como que as pessoas se dirigem a você, te identificam no seu relacionamento, no seu trabalho, no seu estudo? Como que as pessoas se identificam? Você é muito mais do que isso, para a glória do nosso Deus. Amém, gente? Amém? Olha, eu estou, assim, bem entusiasmado quanto a essas pregações, assim, mais inflamadas, né? E eu quero fazer isso com os irmãos. Eu até tentei uma nova estratégia, porque as mensagens têm sido muito longas, né? Eu reconheço isso. E eu nunca fui um pregador de mensagens muito longas, né? Eu sempre fui um pregador de mensagens bem objetivas, bem chegando ao ponto rapidamente, porque é isso que o Senhor quer que a gente faça. Quando eu fiz o seminário, eu tinha 20 anos, né? E estudei homilética pela primeira vez. O meu professor de homilética dizia isso: olha, Girene, você é curto e grosso, você vai direto ao ponto e é bíblico. Pronto, é isso que eu quero ser mesmo. Simples, direto, objetivo e na Bíblia. É assim que eu quero ser. E nós vamos fazer isso aqui. Não sei se vai dar, mas vamos tentar exercitar. Não é pelo muito falar que nós vamos ser consagrados, né? E eu tenho certeza que Deus tem algo a falar na sua vida. Nós vamos começar esta série pensando numa afirmação que eu gostaria que você pensasse. Quem é você? Quem é você? Eu diria que você não é o que fizeram contra a sua vida. Você não é o que sofreu na sua vida. Você não é o somatório daquilo que você sofreu. A pessoa carrancuda, né? Não é assim? A pessoa fica aquela pessoa amarga. Aí vai ver a história dela, ela tem lá um passado de dores, de sofrimento muito grande. Você já conhecia alguém assim? Eu já fui assim, gente. As amarguras da vida acabaram me tornando uma pessoa muito rigorosa, muito exigente, muito preto no branco, né? De querer as coisas certas. E eu cheguei a um ponto de dizer assim, gente, eu não tenho controle nenhum de nada. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu me lembro que eu estava na igreja da Orla e veio um jovem que era do tempo que eu comecei o ministério pastoral. Aí ele olhou para mim e disse, pastor, como você mudou? Aí isso é mesmo? Mudou como? Você está até sorrindo. Aí disse, meu Deus, eu era isso? Disse, não, eu não era isso, eu era exatamente aquilo que Deus gostaria que eu fosse. Eu sou uma pessoa transformada pela graça. Eu recebi uma obra de Deus na minha vida. E para entender isso, eu escolhi a vida de um personagem nas Escrituras que eu acho que ele passou pelo que passou, mas nada do que ele enfrentou alterou o projeto de Deus para a vida dele. Quem é essa pessoa? José. José é essa pessoa. Então vamos nos inspirar na vida de José para a gente saber o que Deus pode fazer conosco. José, aquele mesmo do Egito. Essa história está lá em Gênesis. Ela está lá em Gênesis. Aliás, acabei não colocando o texto aqui. Mas está no seu informativo, acho que todos receberam o informativo, tem ali ainda. Você pode pegar um para você. E você que está em casa assistindo, pode pegar também a sua Bíblia e abrir em Gênesis 17, versículo 4, que diz assim: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Olha que história, né? Olha que história é a vida de José. José era o filho mais velho da sua mãe.
Raquel. Era o queridinho da mamãe, né? Filho mais velho. Porque ela sonhava com um filho e ela queria ter o filho, né? Porque as outras concubinas do seu marido, né, já tinham filhos, até a outra esposa também já tinha tido filho. E agora, como é que ela faz? Como que ela experimenta esse cuidado materno que ela tem a oportunidade? Eu acredito que Raquel deve ter cuidado muito bem do seu filhinho, com todo amor e carinho, paparico e tudo aquilo que tem direito, né? Então ele era o queridinho da mamãe. Só que do pai, ele era o 11º filho. Ele estava lá na rapa do tacho. Quase, né? Faltava um ainda. Ele era aquele que estava lá no finzinho da geração de filhos. Eu conheci uma senhora que estava falando sobre como é que era. Ela era a última filha de uma geração de 27 filhos. 27. Eu fui pastor de uma família, uma senhora da igreja, que ela era muito querida na cidade lá de Mendes. E um dia fazíamos uma homenagem às mamães da igreja e nós queríamos saber quem teria sido a mãe de maior número de filhos. E nós tínhamos na igreja uma senhora que teve 17 filhos. 17. Inclusive, era assunto até para um jornal da Globo, que queria também saber isso, logo depois que a gente fez a homenagem a ela, como é que era uma família grande. E ela era uma referência de uma boa família, porque os 17 filhos combinavam de estar juntos em casa. Mas essa não era a realidade da família de José. A família de José alimentou um ódio, um ciúme, um trauma quanto ao cuidado que José tinha do seu pai e da sua mãe. E aí aqueles irmãos, os 11 irmãos, alimentaram sentimentos raivosos de tramar contra a vida do seu irmão, ao ponto dele ser vendido para o Egito como escravo e ainda mais ter provocado uma mentira para o pai, dizendo que ele estava morto. Que família, né? Você falando mal da sua família, né? Não, família é isso mesmo, família tem problemas também e precisam ser tratadas. E elas causam realmente problemas no nosso crescimento, na nossa formação. E eu gostaria que a gente pudesse, nesta noite, imaginar isso. O que você enfrentou na sua vida até agora, até hoje, que você sentiu que foi uma maldade com você? Armaram contra a sua vida. Você foi perseguida, você foi odiada. O que fizeram com você que permitiu que você chegasse até aqui, cheio de ressentimentos, de mágoas, de traumas, de recalques, essas coisas todas que a gente sabe que só num divã de terapia que a gente consegue botar para fora. O que fizeram com você? Então, eu gostaria que você pensasse no seguinte: não importa o quanto você foi perseguido, não importa o quanto você foi desprezado e criticado, você é mais do que fizeram com você. Uma vez reclamava muito de da igreja onde eu comecei a pastorear. Era uma igreja muito difícil de relacionamento. E eu achava sempre que eu era muito pequeno, muito jovem, para enfrentar os problemas daquela igreja. Aquela igreja, achava que a igreja era muito difícil. Eu ia de trem para a igreja, pegava o trem e naquele horário do domingo, iam vários pastores junto comigo para a localidade de Queimados. Gente, eu já tive uma vida assim, viu? Então eu ia para Queimados de trem. E aí, encontrando com os pastores, ei, como é que está a igreja lá, Irênio? E você está indo bem e tal? Aí eu disse, aquela igreja é muito difícil. É uma igreja muito difícil. Aí um dos pastores, já bem idoso, disse, Irênio, como é que é a sua igreja? Eu disse,
turma é complicada, é difícil aceitar direção pastoral, de trabalhar em comunhão, é difícil demais. Mas já é. Eles já te xingaram lá? Mas, não, isso não. Eles já te ofenderam? Não. Eles já te expulsaram? Não. Eles já cuspiram no seu rosto? Não. Eles já te bateram? Também não. Eles te crucificaram? Não. Então essa igreja é ótima. Porque fizeram isso tudo com Jesus. E mesmo assim ele amou a todas as pessoas. O que fizeram com você? Fizeram o que fizeram com Jesus? E eu tenho a impressão de que esse era o sentimento que estava no coração de José. José, ele serve para a gente como uma espécie de arquétipo de uma pessoa que passou por todas as adversidades da vida e conseguiu permitir que Deus fizesse disso uma bênção para toda a humanidade. Imagina, José se tornou uma bênção para todas as pessoas que ele podia alcançar. Ele, em sua trajetória de vida, passou por essas grandes adversidades que muitos de nós já passamos, de algum modo, uma ou outra, ou algumas, de rejeição, de desprezo daquelas pessoas que a gente ama, que são da nossa família. Mas ele não abriu mão da glória de Deus na sua vida, de viver segundo a vontade de Deus e com isso ser capaz de prosperar na vida. Quando eu falo de prosperar, não estou falando de riqueza, estou falando de uma vida bem-sucedida que possa fazer a diferença para nós mesmos, ao ponto da gente dizer que valeu a pena chegar até aqui. Então eu queria, nessa noite, encontrar 5 lições que nós podemos aprender com a vida de José. Ele que passou por isso tudo, ele que sofreu, ele que foi perseguido, ele que foi desprezado pelos seus irmãos, ele que foi vendido como escravo, ele que foi preso. O que aconteceu na vida desse homem de Deus que faz a diferença para nós hoje? Então, vamos lá, 5 lições que aprendemos com a vida de José. Você que está com o esboço na mão, pode completar aí. Quem está em casa, infelizmente não tem o esboço, mas pode acompanhar com sua atenção, com seu coração sensível para aquilo que Deus quer falar a nós. A primeira coisa que aprendemos é que nós podemos superar todas as atitudes destrutivas que são colocadas contra nós. Nós podemos enfrentar isso, suportar até todas as atitudes destrutivas que vêm contra nós. Precisamos entender que na vontade de Deus, todas as coisas, até aquelas desagradáveis, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O salmista dizia que os sofrimentos e as aflições eram bons para aperfeiçoar o seu caráter. E ele louva a Deus porque no tempo da aflição ele aprendeu a confiar mais em Deus. O que essas aflições fizeram com você? O que você passou em termos de atitudes destrutivas contra a sua vida? As conspirações que você sofreu? O que elas fizeram contigo? Olha só quanta coisa José passou. Ele enfrentou algumas situações que talvez nós não tivéssemos estrutura emocional suficiente para enfrentar. Ele, por exemplo, enfrentou o ódio dos seus irmãos. Em Gênesis 37:8 diz que depois que o pai deu aquela túnica para José, bonita, colorida, toda na moda, aí os irmãos ficaram com mais raiva ainda, muito ódio, e odiaram ainda mais.
José enfrentou o ciúme. Ele tinha ciúme. Qual é a família que não tem ciúme entre irmãos, né? Mas no caso de José era algo excepcional. Seus irmãos também tiveram ciúmes. E José também enfrentou a violência dos seus irmãos, porque José foi atraído para uma emboscada, colocado num poço. E ali ficou para poder esperar a caravana dos egípcios que passava por ali. E ele foi vendido como escravo. Isso é uma violência. Se você não notou que violência é essa, ele foi desterrado. Ele foi despatriado. Ele foi tirado da sua cultura, da sua família, para viver numa outra realidade. Ele que era filho de um patriarca, de uma família patriarcal, agora ele teria que servir como escravo. Mas mesmo assim, José foi capaz de enfrentar essas adversidades e ver nelas oportunidades para poder crescer. Uma segunda coisa que a gente aprende com José é que o valor da honestidade e da sinceridade é enorme para a nossa vida. Vale a pena você cultivar a honestidade e a sinceridade na sua vida. Isso não tem nada a ver, você honesto, você ser sincero, não tem nada a ver com você também praticar algumas coisas relacionadas à competência, à responsabilidade. Uma vida de retidão, uma vida de honestidade, ela tem um valor muito alto para onde você for. Você ser honesto naquilo que faz. E olha que José teve várias circunstâncias em que ele era testado o tempo todo para poder apresentar o seu caráter, a sua decisão de ser uma pessoa honesta e sincera em tudo que fazia. E a sua honestidade e a sua sinceridade faziam dele uma pessoa responsável, uma pessoa habilidosa, uma pessoa competente. Naquilo que ele não sabia, ele se esmerava para melhorar. Vejam só algumas áreas que José teve que passar para que ele pudesse colocar a sua vida em teste e em serviço. A primeira delas foi quando ele foi preso, já ali naquela prisão do Egito. Ele então consegue a admiração do seu capataz e ele começa a prosperar naquilo que ele fazia. Então ele foi uma pessoa que soube aproveitar a oportunidade de servir em meio à adversidade. A Bíblia diz que o Senhor estava com José, mesmo como escravo, mesmo rejeitado, mesmo tendo que trabalhar forçado, o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, casa de Potifar. Que bênção, né? Conquistou a confiança do seu senhor para poder ter uma condição melhor. A segunda oportunidade que ele teve foi quando enfrentou a tentação da mulher de Potifar. Ele foi capaz de servir, mesmo naquelas situações de dificuldade que ele enfrentava. Ele, diante daquele desafio que ele experimentou, ele foi preso novamente por causa da sua honestidade, da sua integridade e da sua sinceridade. Mas lá na prisão de novo, ele de novo encarcerado, o Senhor foi com ele. O Senhor o abençoou. Diz a palavra de Deus assim: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam
na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá se sucedia. Preso, desprezado, era para estar morto, porque infidelidade, né? Abuso, ainda mais a mulher do patrão, né? Isso dava morte. Ele estava preso. Deveria estar no lugar mais sacrificado do trabalho escravo da prisão, do trabalho forçado. Mas ele achou graça na pessoa do carcereiro, que confiou nele e o colocou numa posição privilegiada. Mas José também teve a oportunidade de servir no palácio, porque havia um problema e ele coloca o seu dom, o seu talento, a sua habilidade a serviço daquela nação que o escravizava. E ele então recebe uma proposta por causa da palavra que ele deu, por causa da sua atitude sábia de conduzir a vida de uma grande nação. Ele diz a palavra de Deus assim: você terá o comando do meu palácio. Sabe quem disse isso? Faraó. Ele chegou ao ponto mais alto da sociedade egípcia. A sua honestidade, a sua sinceridade, a sua responsabilidade, os valores que orientavam a vida dele, levou ao cargo mais alto da sociedade egípcia. E Faraó chega a dizer: todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Que privilégio! Ele sai do comprometimento com a sua identidade, com sua vida de honestidade, sinceridade e retidão, para ser alguém que tem sob suas mãos a vida de todas as pessoas de uma grande nação. Terceira lição que aprendemos com a vida de José: a questão da gente trabalhar a nossa integridade. Eu poderia falar de santidade, eu podia falar aqui de evitar o pecado, mas José, foi mais do que isso. Ele não só disse não a uma situação de pecado na vida dele, ele não só disse não à tentação, ele disse, na verdade, um sim àquilo que era mais importante à vida dele. Quando você rejeita uma vida de pecado, você não está lutando contra o pecado, você está, na verdade, permitindo que o melhor de Deus aconteça na sua vida. Eu gosto muito de pensar nisso. A maneira que nos mantemos firmes e por inteiro naquilo que fazemos tem um grande valor para Deus. Quando eu não me deixo me comprometer, me contaminar por qualquer outra coisa que não seja a graça e a vontade de Deus na minha vida. E José, quando enfrenta a tentação, ele chega a dizer o seguinte: como poderei eu, então, cometer algo tão perverso? Como pode um crente praticar a maldade? Como pode um crente mentir? Como pode um crente tramar contra situações que vão contra a liberdade do outro, contra o Estado democrático e tantas outras coisas que muitos cristãos nesse país têm se envolvido? Como pode um crente se envolver com a maldade? Como pode? Como pode? É uma questão que a gente precisa urgentemente, como igreja, resolver. E José escolhe, então, não se contaminar por nenhum tipo de perversidade, por nenhum tipo de maldade que o afaste da graça de Deus na sua vida. Como posso eu pecar contra Deus? Não é pecar contra o meu chefe, não é pecar contra uma outra pessoa, não é pecar contra a minha religião, não é pecar contra a minha igreja, é pecar contra Deus, trair a vontade de Deus na minha vida. Isso é algo que a gente precisa pensar. E José é um bom exemplo de uma pessoa que escolhe fazer a vontade de Deus, mesmo correndo riscos.
Quarta lição, pratique o perdão. Perdoe, acolha. Porque ninguém é perfeito não, gente. Você não é e ninguém é. E pensa que José passou tudo que ele passou de boa, como se nada tivesse acontecido? Não. José tinha uma mágoa no seu coração. José guardou ressentimentos, até que a fome chegou. Fome mundial. Não tinha comida. Mas pela sabedoria de Deus na vida de José, o Egito foi capaz de ter seus celeiros bem abastecidos, que dava para alimentar todas as pessoas em todas as cidades. José, ele então recebe a visita dos seus irmãos. José não deixou de dar a sua cutucada, né? E ele faz, então, várias ações para poder deixar os seus irmãos sentirem um pouquinho o que ele sentiu quando foi vendido como escravo. Ele quis se vingar. Ele quis armar contra os seus irmãos. Mas ele aprendeu uma outra coisa nas adversidades que ele passou. Ele aprendeu que perdoar é sempre melhor. E que há uma bênção pelo fato da gente flexibilizar as nossas mágoas, nossos ressentimentos e dar lugar ao perdão na nossa vida. Perdoar não é fácil não, meu irmão, minha irmã. Não é. Se alguém diz, não, eu já perdoei, não perdoou coisa nenhuma. Perdoar é dificílimo. Exige sacrifícios enormes da vida da gente. E esses sacrifícios não são externos, são internos, é no nosso interior, lá no íntimo, onde está doendo. É lá que tem que acontecer o perdão. Não é da boca para fora, é no coração. Não é no aperto de mão, cada um vai para um lado e aí fica tudo bem, fica tudo o dito pelo não dito e está tudo certo. Não! É naquela sensação que você tem de reconstruir a sua vida. E José sentiu isso. Ele sabia que tinha naquela oportunidade a chance de exercitar o perdão, da mesma forma que ele tinha a chance de se vingar dos seus irmãos. Ele até quis sentir o gosto adocicado da vingança. Né? É a vingança que é uma coisa que se serve fria no prato? É isso? Ele queria tomar aquela vingança fria mesmo para comer tudo de uma vez só. Mas ele escolheu perdoar. E quando os irmãos estavam apavorados, achando que eles tinham o risco de serem escravizados, de serem punidos pela armação que foi feita contra eles, então José se apresenta. É uma cena emocionante. Olha, gente, eu senti até vontade de chorar quando estava escrevendo sobre isso. Pensando nisso. Se eu fosse José na frente dos seus irmãos, dizendo, com exclamação e tudo, eu sou José, sou eu, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam para o Egito, olha o que Deus fez comigo, eu sou José, o irmão de vocês. Quem é você, meu irmão, minha irmã? Quem é você? Você poder dizer, eu sou o que Deus fez de mim, apesar de tudo o que vocês tramaram contra mim. E isso me leva a uma quinta lição que eu posso aprender
com José, posso aprender que a minha vida é uma oportunidade única de Deus dar a direção dele para o bem de todos. Eu posso ser uma bênção na mão de Deus, apesar de tudo o que fizeram contra mim. Eu posso ser usado por Deus. E José diz isso. Eu estou aqui repetindo o nome de Josué. É porque nós vamos falar de Josué um dia. Uma desses personagens é Josué. Mas eu tenho que falar de José, porque é José que disse para os seus irmãos: foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Sabe aquilo que vocês fizeram comigo? Não foi para me destruir. Deus já estava no seu desígnio, no seu plano, na maneira dele conduzir a história, a vida da humanidade toda. Deus já estava entendendo que tudo aquilo era necessário que acontecesse para que eu pudesse estar aqui, alimentando uma humanidade faminta, resolvendo problemas humanos, cuidando de pessoas. Deus me mandou adiante para salvar vidas. Amém? Tudo que aconteceu contigo, meu irmão, minha irmã, faz parte de um projeto misterioso e ao mesmo tempo maravilhoso de Deus, de conduzir a nossa vida na direção da sua vontade. É para salvar vidas que você passou por tudo que passou. Tudo que você enfrentou, toda rejeição, foi exatamente para que você pudesse se tornar a pessoa que você é e abençoar outras pessoas. Para a gente concluir essa palavra, eu quero deixar com você essa certeza. Meu irmão, minha irmã, você é mais. Você não é o que fizeram contra você, não. Você é mais do que isso, porque Deus está trabalhando por você incansavelmente. Guarde com você essa palavra a respeito de José. O que ele diz sobre a sua própria vida, já no finzinho. Estava quase morrendo, já tinha se reencontrado com seus familiares, já tinha voltado à sua terra, e ele estava quase morrendo, já bem idoso, e ele diz: ele não esqueceu. Eu me lembro assim, vou perdoar, vou esquecer. Ele não esqueceu, não. Ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Amém, irmãos? Olha aqui, a vida maltratou você, meu irmão, minha irmã, mas Deus transformou isso em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém? Que alegria a gente possa dizer isso. Eu queria que você orasse nesse instante, fechasse seus olhos, falasse com Deus sobre essas coisas que machucaram você durante a sua vida. O que fizeram contra você? Toda essa maldade que fizeram, deixa Deus transformar em bênção. Deus quer fazer isso na sua vida, na nossa vida. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos na Tua presença e podermos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações pelo Teu Espírito. Conforta-nos, ó Deus, e transforma em bênção tudo aquilo que ficou mal resolvido para trás. Tudo aquilo que fizeram contra nós possa servir, ó Deus, de canal de bênção para a Tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando assim ao final da nossa mensagem
eu vou encerrar aqui a nossa gravação e desejar que todos e todas possam ter uma semana de paz e de alegria na presença de Deus.